Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Calcula aí. Eu sou o professor Luiz Eduardo Santos e iremos para a nossa aula introdutória a análises combinatórias com a definição de fatorial. Então vamos lá. Fatorial é um número natural inteiro positivo, o qual é representado por n fatorial, esse sinalzinho de exclamação. O fatorial de um número é calculado pela multiplicação desse número por todos os seus antecessores até chegar no número 1. Note que nesse produto o zero ele é excluído. Então, por definição, se nós formos calcular o fatorial de n será n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, até chegar em 1. Como é que isso funciona na prática? Se eu quiser calcular o fatorial de 5, o fatorial de 5 será o produto de 5 por 4, por 3, por 2 e por 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E 120 multiplicando 1, 120. Então, o fatorial de 5 é 120. O fatorial de 1 é o próprio 1. E o fatorial de 0 também é 1. Se nós fôssemos calcular, por exemplo, o fatorial de 4. O fatorial de 4 vai ser o produto de 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Agora iremos resolver alguns exercícios, algumas formas também de simplificar expressões que trabalham com fatorial. Alguns exercícios envolvendo a definição de fatorial. Então, aqui nós temos uma subtração, 5 menos 2 fatorial. Primeiro, nós resolvemos o que está dentro do parêntese para depois aplicar a propriedade da definição de fatorial. Então, se eu tenho 5 tirando 2 fatorial, eu vou subtrair 5 menos 2, que dá 3, e agora eu vou aplicar o fatorial em 3, que por definição é o produto de 3, que multiplica 2, que multiplica 1, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. E se eu tivesse assim, fatorial de 5 menos o fatorial de 2, seria o fatorial de 3? Não, não é assim que nós resolvemos. Primeiro vamos aplicar o fatorial de 5 e depois o fatorial de 2, para só aí fazermos a subtração. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E o fatorial de 2 é 2 que multiplica 1, que dá 2. Como ele quer a subtração de um pelo outro, 120 tirando 2 vai dar 118. Certo? Outro caso, nós temos aqui fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 4. Eu poderia calcular o fatorial de 5 e o fatorial de 4 e fazer a divisão de um pelo outro, que seria o fatorial de 5, nós já vimos que é 120, e o fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. E a resposta vai dar 120 dividido por 24, que dá 5. Uma outra forma de resolver este mesmo problema seria 5 e 4. O 5, por definição, fatorial de 5, por definição, não é 5 vezes 4 e daqui continua até chegar em 1. Então, eu posso escrever como 5 vezes 4 fatorial, porque aqui vai continuar até 1. Como eu tenho embaixo 4 fatorial, então é possível fazer essa simplificação aqui e nós vamos ter como resultado o mesmo 5 que apareceu aqui, duas vezes.
Fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 8. Imagina a gente ter que fazer a conta de 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Não é necessário. Vou fazer 10 vezes 9 vezes 8. Quando eu chegar no 8, que é o mesmo número que aparece embaixo, eu paro. E agora eu vou fazer o cancelamento e 10 vezes 9 dá 90. Quando nós temos dois fatoriais juntos, isso aqui é o produto de dois fatoriais. É o fatorial de 5 multiplicando o fatorial de 2. Como embaixo eu tenho 3, então eu posso fazer com que o 5 chegue em 3, utilizando o mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Então, nós vamos ter 5 que multiplica 4, que multiplica 3 fatorial. Repete o 2 fatorial. E embaixo aqui 3 fatorial. Então, agora eu posso fazer aqui esse cancelamento. O fatorial de 2 eu sei que é 2, então vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. E aqui nesse último caso, o que ficou faltando aqui foi só o sinalzinho de fatorial. Então, vamos fazer o seguinte. Fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 3. Alguém poderia dizer, mas 6 dividido por 3 dá 2. Mas não é assim. O resultado não é esse. O fatorial de 6 dividido pelo fatorial de 3, isso vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Eu faço o cancelamento. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. Então, aí foi nosso exercício sobre fatorial, as suas aplicações, as formas de simplificar, a forma como ele pode vir escrito. E aí, nós já podemos agora começar a trabalhar com os outros conceitos dentro da análise combinatória, tá certo? Então, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima aula.